Por essa ninguém esperava, galera. Jim Ryan decidiu se aposentar em 2024 depois de 30 anos na divisão PlayStation. Para muitos, isso é motivo de comemoração. É isso aí, galera. E o vídeo de hoje é para a gente ponderar e ver por que Jim Ryan se tornou o CEO mais mal visto da história da Sony. Vem com a gente. Vem! Fala, galerinha! André Valdani aqui com vocês para mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos e hoje temos de volta aqui a participação do nosso amigo Abner Souza. Seja bem-vindo de volta. Tudo bem, galera? Estou aqui de novo para a gente comentar essa notícia bombástica que veio essa semana sobre Jim Ryan. E a gente tem muito que conversar aqui, porque tem uma trajetória por trás disso, uma trajetória de altos e baixos que culminou nessa notícia que está oficializado a saída de Jim Ryan. Pois é, vamos embora. A gente tem muito que conversar, então se você gostar da ideia do tema, aproveita e faz aquele 3C, como é que é? Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Para fazer o canal crescer. Muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês e vamos embora lá. Sejam muito bem-vindos. É isso aí. Abner, foi uma coisa assim muito rápida, porque primeiro saiu um rumor do Jason Schreier, que é o comentarista lá da Bloomberg, o fofoqueiro lá do mundo dos gamers, que disse que o grande chefão da divisão PlayStation ia cair. E horas depois a Sony acabou oficializando a saída do Jim Ryan com uma notificação, vocês estão vendo aí na tela, oficial pelo site da Sony, dizendo que Jim Ryan, depois de 30 anos de carreira, decidiu se aposentar agora em 2024 e a Sony teve que fazer uma movimentação no mercado para poder encontrar alguém para colocar no nome dele. A gente já tem nomes aqui e a gente vai comentar aqui rapidamente nesse vídeo um pouco da sua trajetória, os pontos positivos que ele teve e nos últimos 4 anos mais ou menos as polêmicas que ele trouxe aí com a marca PlayStation. E vocês estão vendo aí na tela agora, ó, até o Phil Spencer já foi a público lá na plataforma X, né, comentar sobre a saída do chefe do PlayStation. E aí, ó o que ele fala aqui, abre aspas. Jim Ryan tem sido um grande colaborador para a nossa indústria e um líder incansável para o PlayStation. Desejo a ele o melhor em seus próximos passos. Obrigado por tudo que você fez pela comunidade nos últimos 30 anos. A política da boa vizinhança, né? Vamos Sim. falar lá, né? Que nós estamos aqui, que agradecemos porque foi contribuição para a movimentação dos jogos, para o mercado de jogos. E foi uma atitude legal do Phil Spencer. Não, foi uma atitude legal e mostra aí o valor que Jim Ryan teve, que a gente vai conversar sobre agora, antes das polêmicas que ele gerou, né? Ele teve muito valor, ele fez ele participou de vários momentos grandiosos da marca PlayStation desde que ele entrou na Sony lá em 1994. E ainda baseado nisso, ó, Kenichiro Yoshida também comentou sobre a saída, dizendo que Jim Ryan foi um líder inspirador durante todo o seu período conosco lá dentro da Sony, né? Mas nunca tanto quanto supervisionar o lançamento do PlayStation 5 no auge da pandemia global de Covid. Realmente foi uma estratégia muito arriscada, tanto da Sony como da Microsoft, lançar 2 consoles de nova geração, né? No momento tão crítico do planeta Terra. A gente sabe disso, né? E o Jim Ryan também comentou, né, que, abre aspas, depois de 30 anos, tomei a decisão de me aposentar da Sony Interactive Entertainment em março de 2024 e aproveitei a oportunidade de ter um emprego que amo em uma empresa muito especial, né? Então, e o Hiroki Totoki, que vai ser o seu novo substituto nessa jornada que a gente vai falar mais pra frente, também deu ali a opinião dele, abre aspas. Fala aí, Abner. Gostaria de expressar minha sincera gratidão a Jim Ryan por suas realizações excepcionais e contribuições ao longo de sua carreira de 30 anos na Sony, incluindo um grande sucesso no lançamento do PlayStation 5. É isso aí. Então, antes da gente entrar nas polêmicas e os possíveis motivos do porquê o Jim Ryan está pedindo sua aposentadoria agora, porque aparentemente, né, Abner, ele não tá com cara de quem tá acabado, cansado, né, e que quer já se aposentar, né? Eu acredito que de repente isso foi uma decisão em comum. Vamos fazer assim desse jeito? Vamos fazer uma recapitulação rapidamente da sua história dentro da Sony, né? Ele tem descendência, então, inglesa e começou a trabalhar na Sony Interactive Entertainment Europeia em 1994,
ano esse do lançamento do PlayStation 1 lá no Japão, né? E nesse período ele ocupou vários cargos sêniores dentro da empresa e em 2016 foi nomeado como chefe de vendas e marketing global da Sony Interactive Entertainment. E em 2019, somente em 2019, é que ele ganhou oficialmente o cargo de presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment. Ou seja, no geral, Abner, ele fez parte então de toda a evolução da marca PlayStation. O que você comenta sobre isso? Ele foi o que ficou por trás ali dos bastidores. Entre outras pessoas, grandes, né? Pessoas, né? Um conglomerado ali. E eles tomavam as decisões, passavam ali o que queriam e os desenvolvedores, o corpo que faz parte dos desenvolvimentos dos jogos, né? Da Sony, dos produtos, isso, PlayStation, dos produtos, né? Inclusive do marketing. Então, acredito que foi um trabalho em conjunto que levou a Sony à liderança no mercado aí. É isso aí, né? A gente viu que a gente teve vários outros presidentes, que a gente vai comentar rapidamente, 3 que caíram no gosto da galera, dos fãs do PlayStation, né? Mas ele estava então, ó, por trás de tudo. Então o cara não chegou aonde ele chegou por acaso, né? Mesmo agora ele cometendo algumas gafes que a gente vai comentar mais pra frente, o cara trilhou ali um caminho de sucesso junto com a marca PlayStation, né? E aí a gente vê isso, que a geração de PlayStation 4 foi um sucesso para a marca PlayStation, desde que ele assumiu então esse cargo de chefe de marketing global. Segundo relatos, né, o PlayStation 4 explodiu de vendas na Europa, chegando a vender 3 consoles PlayStation a cada um Xbox vendido. Muita Olha só. diferença, né? É uma diferença muito grande, né? Muito. E a chegada do PlayStation 5, então, já vinha já com esse gás, sendo então não tão difícil do sucesso iminente para o PlayStation 5, mesmo a gente sabendo que o PlayStation 5 era lançado numa época onde o planeta Terra estava sofrendo uma grave crise com uma pandemia mundial do Covid-19 e que ainda assim afetou bastante o desempenho do console nos primeiros 1 ano e meio, 2 quase, né? Porque não tinha produção suficiente para atender a demanda dos consoles. E hoje a gente já tem o PlayStation 5 como um grande sucesso, com recorde batido de venda, vários jogos recebendo prêmios aí em grandes eventos e também novas IPs já programadas para chegar nos próximos anos da vida do PlayStation 5, que a gente já sabe que a Sony até já tem planos da chegada do PlayStation 6 por volta de 2028, olha só. Então agora vamos falar das polêmicas que o Jim Ryan causou aí com suas falas e movimentação no mercado de games que não agradou todo mundo. Começando então com 2017, quando ele deu uma declaração que pegou super mal, porque no auge ali da retrocompatibilidade trazida ali pela Microsoft no Xbox One, né, e esse suporte todo aos jogadores do 360 que tinham aí tanto a mídia física como a mídia digital de volta no seu console, muitos foram, né, cobrar isso também da Sony, na gestão do PlayStation 4, que achavam que, pô, por que a gente não pode ter a volta aí de jogos de PlayStation 3, ou mesmo PlayStation 2 ou PlayStation 1, né? E olha o que o nosso amigo Jim Ryan falou a respeito disso. Então tá aqui a matéria, vou começando aqui. Por que alguém jogaria isso? Diz executivo da Sony sobre games antigos. A matéria tá aqui no site Start do UOL, tá? E a declaração dele foi polêmica, né? Retrocompatibilidade, essa é uma função muito requisitada, mas que não é muito usada, afirmou Jim Ryan, diretor de vendas da Sony Global. Eu estava em um evento recente de Gran Turismo no qual eles tinham jogos de Play 1, Play 2, Play 3, Play 4 e jogos de Play 1 e de Play 2 pareciam antiguidades. Por que alguém jogaria isso? Questionou. É uma coisa que a gente fica meio surpreso de escutar de um CEO a respeito de jogos, sendo que o dever dele é fornecer jogos novos, mas também dar destaque para jogos antigos. Por quê? Ele não tem que se meter no que quem quer jogar ou deixar de jogar. As pessoas às vezes sentem saudade. Eu, por exemplo, sou um jogador que jogo desde o PlayStation 1, falando de PlayStation, porque claro que eu conheço desde o Atari lá para trás. Mas falando do PlayStation 1 para cá, eu tenho saudade de jogar Parasite Eve, Dino Crisis, e eu não tenho acesso. Se eu tivesse o videogame, eu poderia. Posso recorrer a um emulador e jogar no computador? Posso. Mas nada é mais prazeroso para mim
eu acredito que pro André também. Não, eu também gosto de coisa velha. Do que jogar na nossa plataforma. A gente comprou o videogame. Se tiver retrocompatibilidade até pro PlayStation 0, se existisse, a gente quer ter. Isso aí. A gente sabe que a única dificuldade que a Sony declara a respeito de retrocompatibilidade com é com a plataforma do Play 3. Isso. Porque parece que a arquitetura chip, dele é difícil de trabalhar. Isso. Mas o restante das outras plataformas, dá para trabalhar tranquilo. Isso tudo porque na época tinha ali a recente adição de Call of Duty Black Ops 2 no catálogo de jogos antigos jogáveis da plataforma do Xbox, que fez com que esse clássico de 360 voltasse a ser um dos mais vendidos nos Estados Unidos lá naquela época, tá? Então, e Gran Turismo 4 do PlayStation 2 era um dos maiores clássicos nomeado aí pela comunidade PlayStation, Se a gente olhar aqui agora na tela que o André tá marcando aqui a notícia que a gente estava lendo, tem uma foto, só pela foto, sombreamento, qualidade gráfica, PlayStation 2. Aí eu digo pra vocês, isso aí é a mesma pergunta que tá fazendo ali. É antiguidade? Não é. É um jogo que tem relevância ainda. Isso, é um jogo que tem importância, foi um jogo que marcou. Muitos jogos marcaram as pessoas que jogam, entendeu? Então, é uma declaração infeliz, foi uma declaração infeliz e já deu um déficit aí na popularidade dele. Nessa época ele ainda não era o presidente da Sony, ele estava ainda na era global, né? Só mas em 2019 reverberou muito. Reverberou. Claro que isso já mudou, depois ele foi lá pedir desculpa, disse que não era bem assim, e hoje a gente sabe que a Sony já oferece, inclusive aqui no Brasil, na PlayStation Plus, que faz parte da época da gestão do Jim Ryan, que é esse novo serviço aí, que você tem aí um catálogo de jogos que você pode jogar, fazendo download direto no seu Play 4 ou Play 5, de jogos de Play 1, Play 2 e PSP. Ainda não temos os jogos de PlayStation, porque só de streaming de nuvem, que ainda não chegou no Brasil. A gente vai falar aí também sobre isso mais pra frente, uma das falhas da Sony até hoje. Mas, enfim, depois ele fez uma maquiagem e mudou. Mas teve outras tretas mais recentes, porque desde que a Sony, em 2020, começou a fazer os seus eventos, né, para apresentar o PlayStation 5, e a linha de jogos que ia chegar junto com o console, não tinha ficado bem claro que esses jogos seriam retrocompatíveis com o PlayStation 4. Seria cross-gen, vamos dizer assim, né? Mas na época também ficou claro que as pessoas que já comprassem o PlayStation 5 e comprassem um desses jogos, né, ganharia aí o upgrade gratuito. Mas uma polêmica foi gerada no lançamento em 2022 do Horizon Forbidden West, porque isso tinha dito que esse jogo faria cross-plataforma e a versão de PlayStation 5 seria gratuita para o upgrade das funcionalidades do PlayStation 5, e depois foi mudado de última hora. Você teria que nos Estados Unidos pagar $10 e aqui era na casa de 50 e poucos reais para fazer o upgrade e ganhar os benefícios do PlayStation 5, né? Resolução, o DualSense, áudio 3D, enfim. E isso criou uma polêmica muito grande que desagradou muitos fãs, só que depois os fãs foram lá, caíram na porrada, brigaram e foi voltado atrás. O Jim Ryan teve lá, a Sony teve que ir lá botar uma informação na tela pedindo perdão e tudo, né? Isso é uma coisa negativa. Outro também foi o Gran Turismo, né? Que sofreu ali aquela ideia de... essas microtransações, negociações lá dentro do jogo que não eram satisfatórias, não geravam um retorno de dinheiro do jogo para compra de peças, para compra de carros, melhorias, entendeu? Então isso você tinha que gastar o seu dinheiro físico se você quisesse acelerar um processo no carro, e o jogo tinha esse disparate, né, de coisas que eram tradicionais da franquia Gran Turismo, você tinha que pagar para ter agora, se você quisesse fazer o upgrade mais acelerado. Você tinha que jogar muitas horas para conseguir atingir aquela meta de valor para conseguir. Então isso foi uma coisa de monetização, uma coisa que a comunidade game não aprova, inclusive. A EA já sofreu vários processos sobre isso, né? E, de novo, a comunidade é a comunidade, né? E também teve a polêmica aí do remake, né, desnecessário para muitos, de The Last of Us Parte 1, relançado aí depois de um remaster na geração do PlayStation 4, onde foi cobrado o preço cheio de um jogo lançamento AAA, $70 nos Estados Unidos. Aqui também gerou uma polêmica muito grande, e nesse caso, mesmo a comunidade caindo em cima da Sony, não houve redução do valor. Retroceder, nunca render-se jamais, né? Não voltar atrás. Nesse caso, não voltaram atrás. E isso aí pegou mal. Nossa, tá? Porque é aquele negócio, você ganhar 3 vezes em cima do mesmo jogo... Sim. No original, no remaster e no remake. Isso. E é um remake desnecessário. Sabendo-se que a Naughty Dog está trabalhando aí em vários projetos internos, já falou, inclusive o modo Faction, que seria o multiplayer, que também é uma ideia implantada aí nessa nova gestão do Jim Ryan, desse mundo de jogos como serviço que a gente vai falar mais pra frente. Isso aí, né? Então esse
tempo perdido e esse esforço perdido para gerar um remake em cima de um jogo que já tinha sido feito 2 versões anteriores, e a gente já tinha acabado de falar agora sobre jogos de gerações anteriores rodando com relevância, o remaster já estava de bom tamanho. Sim. Chegar aqui a R$350 é pesado, jogo cheio. Não, com certeza. Outra polêmica também que ronda aí essa administração do Jim Ryan é a chegada dos jogos clássicos de PlayStation, né? De PlayStation 4, né? E agora também de PlayStation 5 na plataforma PC. Isso muitos fãs não aprovaram porque descaracterizou aquela ideia do only on PlayStation, né? Mas a ideia aqui, segundo a Sony, a administração de Jim Ryan, é fortalecer financeiramente, internamente a Sony para continuar investindo em novas IPs, nos seus estúdios da casa, porque realmente construir jogo é muito caro, e vendido uma vez no PlayStation, acabou que ela não tinha mais uma renda. Pelo menos por enquanto, ela está respeitando a ideia de só lançar um jogo 2, 3 anos depois, 4 anos depois, como foi ali a chegada de God of War 2018, Uncharted também, que eram os jogos mais antigos do PlayStation 4. Mas agora a gente já está vendo que jogos estão sendo lançados e com mais ou menos um ano, que foi o caso até do The Last of Us Part 1, esse remake, que também já chegou na plataforma de PC, não dando um prazo muito grande e nem dando tempo do jogo chegar no serviço de assinatura da Sony, que eu acho que poderia também ser um atrativo para mais pessoas assinarem a PlayStation Plus. O que você acha sobre isso? É aquele negócio. Se você parar para pensar em termos de companhia, para a companhia isso não é legal. É uma proposta que ele tem, mas é algo que dá um déficit para a venda de consoles. Tá? Porque quem tem PC agora não precisa literalmente comprar um PlayStation 5. Eu ouço várias pessoas, vejo vários comentários na internet de pessoas dizendo: não vou comprar mais videogame, vou montar um computador. O dinheiro que eu vou comprar um PlayStation 5, até tempo atrás estava no valor mais alto, agora até que deu uma caída, né? Mas a pessoa estava alegando isso, que o dinheiro que estava para comprar um PlayStation 5 dava para montar um computador e você não ia jogar só jogos na altura do PlayStation 4, como também alguns jogos no naipe de PlayStation 5, bem como jogos da antiga geração, com emuladores que você não gasta e até mesmo por plataformas como a nuvem ou como a Steam, que oferecem jogos num preço mais acessível. Agora, outra polêmica também foi em 2023, com tanta coisa que a gente sabe que os estúdios da Sony e parcerias que ela fez aí para trazer exclusivos, mesmo que temporários de um ano, para a plataforma PlayStation em primeiro lugar, né? Foi aquela showcase que ela fez. Nossa, fraca demais, com um monte de jogo indie, principalmente a gente sabendo que a Sony tem grandes projetos. O Jim Ryan abre o evento, a gente fez até o vídeo acompanhando aqui na época, não foi? A gente tem a live. Tá aqui na nossa live, e o Jim Ryan fala: agora chegou o momento que vocês todos estavam esperando. Aproveitem. E a gente ficou naquela expectativa. Vamos ver o The Last of Us Faction, vamos ver mais jogos, vamos ver outros projetos. Não, e só uma enxurrada de jogos indie e jogos como serviço, que já é a nova visão dela com essa ideia. Tanto é que a Naughty Dog tá aí tentando entregar esse Faction, como eu falei anteriormente. A Sony, inclusive, comprou a Band para ajudar dentro os estúdios que estavam querendo trabalhar nessa nova mecânica de jogos como serviço. E a gente sabe que esse mercado é perigoso. Claro que existe já muitas empresas bem estabelecidas, como a Epic, no caso aí com Fortnite, a própria Rockstar com o GTA V, que foi um sucesso desde 2013. O jogo continua em alta, vendendo e colocando milhões de dólares todo mês nos cofres da coisa. A Microsoft está tentando há anos pegar essa mina de ouro e pegar uma das suas IPs ou investir numa nova para fazer isso. A gente aí vê vários fracassos da Microsoft, como por exemplo Crackdown 3, né? O Bleeding Edge, a Halo Infinite, agora o último Redfall, que é essa proposta de multiplayer, mata-mata online, que se desse certo, seria um jogo que teria com certeza microtransações, novos mapinhas e tudo, né? Mas que não deu certo até agora, e é um mercado onde a Sony sempre se ressaltou, né? E ela conseguiu inclusive fazer uma movimentação do mercado de tirar a SEGA, diminuir o escalão da Nintendo e se tornar a número 1 de jogos. Por quê? Pela sua proposta de jogo single player, focado na história, com grandes personagens, com grande apelo emocional para o público que gosta desse tipo de franquia. E agora a gente está vendo que ela está tentando pegar um lado que ela não tem muito conhecimento. Agora também temos o aumento da PlayStation Plus, que foi um absurdo
né? Mais de 40% de aumento, assim, ou seja, é um serviço... Surreal esse aumento. Não, surreal. Um serviço que veio para agregar valor para aquelas pessoas que não têm condição, principalmente aqui no Brasil, como já acontece lá na plataforma Xbox com Game Pass, para ajudar você a ter acesso a uma infinidade de jogos, desde que você pague uma assinatura, né? Mas a Sony decidiu aumentar também, de novo, com a desculpa de, tipo, capitalizar mais dinheiro para continuar investindo em novas IPs, ajudando seus estúdios a criarem novas experiências, né? É um mercado, acho que assim... É a tendência, né? É a tendência. Eu acho que o que acontece? De quando o Jim Ryan entrou lá na Sony, lá em 1994, né? E a era Play 1, Play 2, onde a produção de jogo sempre foi caro, mas não exigia tanto como hoje, principalmente depois do patamar que a sua própria Sony estabeleceu no mercado de videogame, com jogos que usam muita tecnologia, já tem aí reconhecimento facial de atores famosos, tem compositores famosos que são contratados para fazer a trilha sonora, ou seja, isso não custa barato. Construir jogo hoje não é mais uma brincadeira. Não, é cinematográfico. É cinematográfico. Então tudo mudou e tudo gasta mais dinheiro. Então essa ideia da monetizar, só que a gente aqui do outro lado, que somos os consumidores, a ponta final dela, que acaba ficando realmente... Para não pensarem que a gente reclama só do Game Pass, falando que tem que pagar todo mês e tal. Eu, por exemplo, eu tenho a minha PlayStation Plus, mas a minha é essencial. Eu não pago a Deluxe, não. Isso aí. E agora, por último, o investimento de uma nova linha de produtos do PlayStation, né? Como, por exemplo, o PlayStation Portal, que é o Kill. Que era o projeto Kill, que foi anunciado naquele evento, né? É, o Kill. Isso, que é o Kill Bill, né? Vamos dizer assim, né? Era o Kill mesmo. Isso, pois é. Ideia ridícula. Pois é, não, aquilo ali é um absurdo. O investimento gasto para produzir essa peça aí, que vai ser... Eu fiz até um vídeo aqui comentando que isso vai se tornar obsoleto. Peso de papel. Sim. Vai acabar porque a gente já tem o PlayStation que você pode... Tem o celular, cara. Isso, você já pode streamar PlayStation direto. É o PlayStation Remote. Isso, pelo seu celular, tablet, PC. A Sony já oferece isso há tempos. Desde o PlayStation 3 tem algo similar com o PS Vita, inclusive, interação, mas ela decidiu investir milhões nesse produto que, na minha opinião, é a falência própria, porque ele é muito limitado, ele não tem função nenhuma se você não tiver conectado à rede do PlayStation, né? E, na minha opinião, ela podia ter pego o investimento de dinheiro, de pesquisa e tudo, e fortalecido mais a PlayStation Now, que era aquele seu serviço de streaming que ela estreou em 2014, olha só, 2014, foi engolida pela Microsoft com o desenvolvimento do Game Pass e da xCloud, onde já está consolidado no mundo todo, inclusive no Brasil, inclusive em televisões, e a Microsoft faz questão de dizer que você nem precisa comprar console, você vai jogar os jogos do Xbox, da plataforma aonde você quiser, da forma que você quiser. Enfim, ele podia ter usado esse dinheiro, desse investimento desse PlayStation Portal para investir na PlayStation Now e expandir ela para o mundo, como fez aí a Microsoft, né? Mas também teve coisas positivas da parte do Jim Ryan, que foi aí compra de vários novos estúdios para fortalecer ainda mais o line-up da Sony, criar novas IPs e alguns estúdios específicos, como por exemplo a Nixxes, que foi comprada para ajudar os estúdios atuais da Sony a desenvolver seus próprios jogos e ela pegar e ficar fazendo porte para o PC, ou mesmo a Band, para ajudar os estúdios que tiverem interesse nesse novo formato de jogos como serviço, jogos multiplayer, jogos mata-mata online, né? Ajudar a esses estúdios desenvolver pela experiência e expertise que a Band tem, né? Por anos, por construir a franquia Halo e fazer ela se tornar um sucesso, e também o Destiny, que também é um sucesso muito grande, né? Mas agora a gente chega em quem é Hiroki Totoki, quem é esse cara que vai tomar o lugar aí do Jim Ryan nesse período de transição até encontrar um novo CEO para assumir aí a Sony PlayStation. Então aqui a gente está vendo na tela aqui a matéria falando sobre ele, né? E o Hiroki Totoki foi escolhido como chefe da divisão PlayStation e ele simplesmente tem mais apenas um cargo assomado à sua lista, porque ele também acumula a posição de diretor de operações e diretor financeiro dentro da própria empresa. Ou seja, ele terá 4 cargos de suma importância acumulados, 36 anos de experiência trabalhando com a Sony. Em uma declaração dele aqui, abre aspas, ele está dizendo: trabalhei de perto com o Jim e a equipe de alta gestão para garantir nosso contínuo sucesso e crescimento adicional. Também estou ansioso para criar o futuro emocionante do PlayStation e da indústria de jogos, junto com todos na CIE e seus parceiros comerciais. Então a gente vê aqui que a história dele é grande, ó. Teve vários pontos aqui de transição e movimento dele. Ele entrou na Sony, então, aqui em abril de 1987, como o Abner falou,
36 anos de Sony, ou seja, é um currículo memorável dentro da Sony, né? E se vocês quiserem dar uma lida com mais calma na história do Hiroki Totoki, só vocês procurarem sobre ele lá no site Meu PlayStation, que tem essa matéria completa lá, tá bom, gente? Mas aí vem, ele diz aí desse futuro emocionante do PlayStation, aqui ó, eu pedi para vocês lá na comunidade do canal, para vocês colocarem assim, aí seus comentários sobre essa transição, sobre a mudança, né? Nosso amigo Thiago Espínola 7232 comentou aqui, ó, ruim. Hiroki Totoki já deu declarações no passado afirmando que celulares e o mercado mobile é superior aos consoles. Ou seja, a gente está vendo aí o movimento da Apple para atrair mais pessoas para comprar o novo iPhone 15, apresentando que esse vai ser o celular oficial para rodar jogos AAA direto do celular, com demonstração aí do apoio da Capcom com Resident Evil 4, Resident Evil 8. O que você acha disso, Abner? Será que isso é um risco ao futuro do PlayStation? Que essa história que ele está dizendo aí de ajudar a moldar o futuro do PlayStation, console PlayStation, pode ser alterado por alguma ideia dele interna? Essa declaração aí, se for verdade, já deixa a gente meio com um pé atrás com o que ele falou. Porque ele afirmar que celular e o mercado mobile em si é superior ao console, não é uma declaração muito esperada de alguém que trabalha numa empresa da Sony. Né? Inclusive porque a Sony não tem desenvolvimento de celulares que a gente saiba. Não, ela tem ainda, mas ficou muito resumido para a Europa e algumas partes do mundo. Isso, e o que seja o suficiente para alcançar globalmente e ter o mesmo alcance que o PlayStation está tendo, né, no PlayStation 5. Então é complicado. Mas eu acho que pelo lado, desculpa interromper, pode ser que os jogos de celulares são mais baratos, tem a microtransação, o que rende muito dinheiro para o produtor desse jogo, né? E é uma coisa que está na mão mais de todo mundo do que um console específico que a pessoa tem que gostar de videogame para comprar. Hoje o celular está na mão de todo mundo, vamos dizer assim. Tem até um meme, uma notícia que o pessoal coloca muito na internet, que fala que o celular matou muita coisa, né? Matou televisão, matou o DVD, matou o Blu-ray. Matou o computador. Eu tenho amigos que não tem computador, ele faz tudo no celular. Eu entro no desespero que eu gosto de computador. Mas assim, por outro lado, Hiroki Totoki é japonês. E japonês tende a ser organizado, tradicionalista. Então a gente tem que, de repente, esperar o melhor. E, de repente, dessa declaração, mas que no desempenho dele lá como CEO, no somatório de todas as funções que ele tem lá, ele faça um trabalho legal até a vinda de outra pessoa. Porque o cargo dele não é definitivo. Ele vai ficar, ele vai entrar agora em outubro, vai ficar em 2020 e março de 2024. Isso, em março de 2024 ele assume ali o papel até a Sony encontrar alguém para assumir totalmente o cargo do presidente da divisão PlayStation ali, que até então era ocupado pelo Jim Ryan. Eu estava aqui nos bastidores conversando com o André a respeito, eu até tinha falado que de repente poderia ser até que ele ficasse nesse cargo. Mas como eu vi que ele tem mais cargos somados a esse, eu acredito que não. Já mudei minha opinião, acho que de repente realmente ele vai ficar por um tempo, até eles encontrarem alguém aí capacitado, e eles vão fazer uma deliberação entre o Jim Ryan ali e a alta cúpula da Sony para decidir o destino ali do cargo de CEO, e provavelmente alguém vai assumir o lugar dele. Então agora a gente quer saber de vocês, o que vocês acham dessa grande mudança que está por vir com o PlayStation? A gente acha que o PlayStation está com a bola lá em cima e espera que nos próximos anos ele continue, mesmo com essa transição de gente, né? Isso, e o Jim Ryan até fez algumas coisas erradas aí, mas eu acredito que no saldo final não tá tão negativo, um saldo positivo. Porque ele sempre estava dentro da Sony, participando, e ele foi criando a escalada dele, né? Mas enfim. O importante é que ele tá saindo com a Sony, por enquanto ainda tá no auge, tá vendendo bem, os consoles até deram uma diminuída, e isso facilita até inclusive a compra de mais consoles. Então a gente espera aí que tanto a Sony mesmo e até a Microsoft continue com sucesso, que a Microsoft volte a fazer jogos de relevância de AAA, que ela está tentando ainda, não está conseguindo, mas ela vai. A gente tem fé aí. Porque a concorrência é muito boa e a gente precisa disso, entendeu? Então Nintendo encontrou o caminho dela, que a Microsoft também encontre o caminho dela, com o Game Pass, com o serviço de streaming, de assinatura dela, e a Sony mantém aí com esse padrão de qualidade que ela tem, que conquistou todo mundo, como a gente falou anteriormente. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e apoio de vocês. Vamos voltar com mais notícias sempre, então por isso é importante você deixar seu like, se inscrever, ativar todas as notificações, né, Abner? Isso, forte abraço e até a próxima. Tchau, gente!